como não podia ser diferente, aquela declaração do Khamzat Chimaev falando que 4 lutadores o recusaram e que ele segue sendo ignorado pelos lutadores porque eles estão com medo, repercutiu, e o Paulo Borrachinha, que é um dos seus grandes rivais hoje no MMA, provocou novamente o Khamzat Chimaev lá nas suas redes sociais. Mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Alguém ainda acredita nessas besteiras do Checheno Gourmet? Simples assim foi o que o Paulo Borrachinha comentou sobre essa nova declaração do Khamzat Chimaev, e nem precisa dizer muita coisa mesmo. Isso foi curto e grosso, porque essa, inclusive, é a pergunta que eu faço. Alguém ainda acredita nesse papo de que os lutadores estão com medo do Khamzat Chimaev hoje em dia? Óbvio que o Khamzat Chimaev é um grande lutador e merece ser o terceiro colocado no ranking dos meio-médios do UFC. Ponto. Mas isso não quer dizer que os demais lutadores estão com medo ou recusando enfrentá-lo. Inclusive, no vídeo que eu fiz do Khamzat Chimaev falando esse esquema que os lutadores não querem, que o UFC ofereceu 4 lutas para ele, em 4 países diferentes, e ninguém quis, nesse vídeo eu mencionei mais de 6 lutadores que pediram para enfrentar o Khamzat Chimaev, e o Khamzat Chimaev finge que nem é com ele. O Paulo Borrachinha era um deles, inclusive. E não é segredo. O Paulo Borrachinha, desde aquele episódio que o Khamzat Chimaev e o Paulo Borrachinha protagonizaram lá no UFC Instituto de Performance em Las Vegas, que eles discutiram, quase saíram na mão ali, o Paulo Borrachinha, desde então, ele tem essa luta com o Khamzat Chimaev como um dos seus últimos desejos no UFC, já que o Paulo Borrachinha está com apenas uma luta em seu contrato com o UFC. E ele gostaria de fazer essa luta contra o Khamzat Chimaev. E por isso, o Paulo Borrachinha provoca o Khamzat Chimaev, o Paulo Borrachinha xinga o Khamzat Chimaev, o Paulo Borrachinha critica o Khamzat Chimaev. Ou seja, o Paulo Borrachinha, ele está fazendo de tudo, e até fazendo um trash talk pesado, para tirar o Khamzat Chimaev do sério, e ele não consegue. E aí o Khamzat Chimaev ainda afirma que tem gente com medo dele, sendo que o Khamzat Chimaev é bom em desafiar lutadores. Porém, quando o Khamzat Chimaev é desafiado por lutadores, aí ele muda de figura e não é tão valentão assim. Porque o Paulo Borrachinha, na verdade, expôs que o Khamzat Chimaev não é um gangster, como ele diz. Ele é muito bom no octógono, repito. Mas fora dele, ele, quando é desafiado, não responde e nem fala que quer lutar com tal pessoa, por exemplo, o próprio Paulo Borrachinha. Cadê que o Khamzat Chimaev disse sim para a luta com o Paulo Borrachinha no UFC? O Khamzat Chimaev, ele até quer lutar no peso médio do UFC, mas furar a fila para enfrentar o campeão Alex Poatan, e nada dele querer a luta contra o Paulo Borrachinha. E o Paulo Borrachinha, já falei e repito, não vai deixar isso quieto. Vai perseguir o Khamzat Chimaev até sabe-se lá quando. E aí, pessoal, concordam com o Paulo Borrachinha? Quem é que cai hoje nesse papo do Khamzat Chimaev? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e a sua inscrição no canal.